Olá, mais um episódio do podcast Pais com Rede. Hoje gostava de falar sobre emoções. Eu estava aqui a pensar, na verdade, que hoje poderíamos abordar a questão de que afeta e que preocupa muitas mães. É um bocado a questão de, na adolescência, as emoções serem levadas muito ao rubro, de certa forma, e que existem muitas dificuldades em poder ajudar os filhos e de que forma é que as mães podem ajudar os filhos. Essa preocupação e essa necessidade também está ligada um bocadinho àquilo que tem vindo a acontecer em alguns programas de coaching que dinamizo e que, na verdade, a maior preocupação passa um bocadinho pela linguagem, ou seja, o facto de as emoções se manifestarem, principalmente as mais desafiantes, como a raiva, por exemplo, manifestar através do levantar da voz, das atitudes de virar as costas, bater a porta do quarto, certos comportamentos que indicam que, na verdade, as emoções andam ali um bocadinho empoladas, podemos assim chamar. Então hoje eu achei que no final, sim, vou partilhar um bocadinho 4 passos que vos podem ajudar ajudar os vossos filhos, principalmente a eles também conseguirem fazer essa autorregulação das emoções, que nesta fase é um belo desafio. Mas eu queria também primeiro começar, e quando estava a refletir nesta necessidade das mães, pensar que muitas vezes, se nós pensarmos, e aí também falo na minha experiência como mãe de adolescentes, que muitas vezes o momento em que nós chegamos até aos nossos filhos também é um momento em que as nossas próprias emoções não estão reguladas, não estão controladas, aqui entre aspas, se é que nós podemos falar na questão do controle das emoções. Eu gosto mais de falar na questão da regulação, porque muitas vezes a necessidade que nós temos é de regular e não de deixar de as sentir ou de as controlar, no sentido de não as sentir mesmo, ou de não demonstrar pelo menos. Então, aqui o que eu gostava de falar, de pensar e de refletir com vocês também, levar-vos a essa vossa reflexão, é no sentido de muitas mães, quando chegam, várias vezes que chegam aos seus filhos, a sua emoção mais presente, na verdade, é de raiva. É de raiva que às vezes acaba por estar muito misturada com questões de frustração, de lidar mal com a procrastinação dos nossos filhos em relação às tarefas de casa, o facto de não fazerem, de não participarem, e nós muitas vezes aproveitamos esses momentos, acabam por ser os nossos gatilhos emocionais, em que tudo a seguir vai explodir, em que tudo aquilo que acontece na nossa vida nós descarregamos naquele momento, em que vamos buscar as coisas do trabalho, as coisas de se calhar outras necessidades que não estão a ser alimentadas por nós, cansaço, o facto de se calhar ter poucas pessoas a participar na colaboração nas tarefas da casa, e é aquele momento, acaba por ser um gatilho, é aquele momento que faz desplotar tudo, que faz sair cá para fora tudo, e nós perdemos um bocadinho este controle da comunicação, perdemos o controle naquilo que estamos a dizer aos nossos filhos. E é tão importante que normalmente o que é que acontece do lado do filho adolescente? Há um desligar também, porque eles percebem que primeiro sentem-se injustiçados, porque não faz muito sentido se nós olharmos para a própria situação que criou, ou seja, para o gatilho, se nós olharmos de uma forma mais racional, possivelmente vamos perceber que aquilo nem sequer justificava a minha explosão de raiva. No entanto, nós não estamos com recursos para lidar também, para fazermos esta autorregulação emocional. E é importante nós pensarmos nisto quando depois exigimos dos nossos filhos adolescentes esta mesma autorregulação. Se nós não a temos, possivelmente nós também não vamos conseguir ajudar os nossos filhos. Por isso é que eu achei que era importante, antes de nós passarmos aqui à maneira como podemos ajudar os nossos filhos, é importante também nós praticarmos em nós primeiro, durante muito mais tempo, porque esta área da emoção, da inteligência emocional, é uma área muito recente, na verdade, e nós adultos hoje não tivemos essa abordagem, não tivemos esse cuidado, nem em casa, nem na escola, que nos pudessem ajudar a descobrir formas, a praticar formas de termos esta autorregulação muito presente. E eu costumo dizer, e continuo a frisar, porque na verdade, na prática é isto que acontece. Se o meu filho, por exemplo, encontra-se a nível emocional com uma emoção mais desafiante, a melhor forma, e vocês podem experimentar, e se calhar já aconteceu até, a melhor forma de eu conseguir tirá-lo deste momento mais emocional e trazê-lo um bocadinho para a lógica, para a razão, é através da minha própria autorregulação. Porque se eu chegar até ele com a minha emoção
não estando também com esta minha autorregulação, possivelmente o que eu vou fazer é aumentar ainda a emoção, neste caso a raiva, por exemplo, ou mesmo outro tipo de emoção, mas normalmente os pais falam mais na questão da raiva porque é mais física, é mais cá para fora, enquanto que a tristeza, por exemplo, é mais interna. E é importante, quando eu encontro o meu filho nesse momento e eu consigo estar eu própria com a minha emoção, ou seja, estar autorregulada, eu consigo ajudá-lo a ele a fazer esta autorregulação. Ou seja, o que acontece aqui é uma corregulação, é que o meu estado emocional vai interferir no estado emocional do meu filho. Ou vai aumentá-lo, se for o mesmo, né? Por exemplo, se ele estiver a sentir raiva e eu chegar até ele também com raiva, irá aumentar. No entanto, se eu chegar com mais calma, mais serena, mais lógica por um lado, mas sem procurar muito trazê-lo para a lógica nesse momento, porque também não ajuda, e nós sabemos às vezes quando procuramos no meio da explosão emocional do nosso filho, nós começamos ali a dar-lhes as razões lógicas de não estar assim, não vai funcionar, e nós sabemos que não. Por isso, naquele momento é uma questão também de empatia, que é tão importante nesta corregulação, né? Aliás, a corregulação faz-se com esta empatia emocional, né? Eu perceber a emoção que ele está a sentir e entregar-lhe uma emoção mais serena para poder ajudá-lo a sair daquele momento. Por isso, eu acho que é mesmo importante nós, em vez de nos preocuparmos muito, e eu entendo essa preocupação, né? Eu entendo, também já tive, de fazer com que esses momentos não aconteçam dentro de casa com os nossos filhos, né? Os momentos em que nós exigimos, por exemplo, pequenas tarefas que sejam cumpridas, mas o fazemos de uma forma muito pouco lógica, né? E aí a emoção que está nem é pelaquela situação, como já referi anteriormente, é por tudo o que nós estamos a viver, pelos nossos poucos recursos naquele momento. E é importante eu perceber que se eu quero ajudar o meu filho, e aqui eu volto a reforçar, eu primeiro tenho que fazer um trabalho de autorregulação comigo. Eu tenho que aprender como fazer essa gestão, como fazer essas pausas tão importantes. E depois sim, quando eu tiver estes passos que eu vou entregar hoje mais ou menos presentes na minha vida, automaticamente eu vou conseguir ajudar-lhes a eles a fazer o mesmo, porque nem é muito justo, na verdade, eu não consegui ter esta autorregulação e depois estar a exigir que o meu filho, neste momento da vida dele, da adolescência, em que nós sabemos que há aí uma montanha russa de emoções, como eu gosto de referir, ou seja, eles passam por diferentes emoções num dia. Há tudo é ampliado, né? As emoções são muito ampliadas na vida deles e é natural, tem a ver com o seu desenvolvimento. Agora, nós adultos já não estamos nesta fase, por isso, para nós, apesar de ser mais difícil de praticar, de começar a praticar estes passos de autorregulação e de gestão emocional, no entanto, nós também temos mais ferramentas do que eles têm nesta fase da adolescência. Por isso, podemos fazer este treino connosco para depois conseguir ajudá-los. Então, geralmente, aliás, uma das coisas que eu também gosto de referir é que na fase da adolescência, geralmente é uma fase em que as emoções sobrepõem-se à lógica, em que tudo está na parte mais emotiva, tudo é vivido de forma muito extrema, e naturalmente isso acontece e tem que acontecer. Nós não podemos e nem faz sentido nós queremos que isso não aconteça. Agora, a questão é aceitar que isto, ok, é o que está a acontecer, como podemos então nós ajudar os nossos filhos adolescentes. Então, uma das primeiras coisas que eu acho que ajuda um pouco nessa tarefa é identificar o gatilho, ou seja, o que é que faz explotar a emoção de forma pouco saudável, né? Nós percebemos o que é que, e lembrem-se, nós estamos primeiro a praticar connosco, por isso vamos fazer primeiro connosco, mas o que é que provoca este meu descontrole? Que gatilho, que momentos é que isso acontece, em que momentos do dia, que situações? Esta identificação do gatilho é o primeiro passo e é tão importante. Depois, há momentos que é importante nós sairmos de cena, ou seja, em vez de estarmos ali em cima, né, que sabemos que aquilo, ok, já aconteceu e que nós estamos a sentir aqui a emoção muito a aumentar e a ficar muito explosiva, é importante nós sairmos de cena, darmos esta pausa, este tempo de reflexão, de também a parte emocional dar um bocadinho de espaço à parte lógica e nós conseguimos sossegar e evitar, de certa forma, evitar os conflitos no calor da emoção, porque nós sabemos
sabemos, quando nós comunicamos com os nossos filhos nesse momento, nós dizemos coisas que a seguir até nos arrependemos, até achamos que não era nada daquilo que queríamos dizer, mas saiu. E é importante então não deixar sair e sairmos nós um bocadinho desse momento. Também uma das coisas que está tão presente e é uma ferramenta fantástica que está sempre connosco é a questão da respiração, ou seja, eu focar-me na minha respiração. Por momentos, por segundos, é tão importante. Se eu fizer isto, eu consigo baixar o meu nível emocional de explosão neste momento e, além de mais, a respiração é uma coisa que eu não tenho que ter a preocupação de levar comigo, ela está cá, está sempre comigo. E nós focarmos em 2, 3 segundos na nossa respiração, acreditem que faz a diferença entre o reagir e o agir. E o que eu quero fazer é agir em relação a uma situação e não reagir em relação à situação, porque quando eu reajo, normalmente reajo com muito menos recursos do que quando eu ajo. Por isso, a respiração ajuda-nos a fazer esta pausa entre o reagir e o agir, que é completamente diferente a nível de resultados que nós tão bem sabemos. Depois também é importante, e isto eu gosto de frisar até quando trabalho com adolescentes, que sim, ok, é importante nós fazermos esta pausa, muito importante, porque pode fazer a diferença no resultado, mas no entanto não pode ser uma pausa para sempre. Ou seja, é importante que após a pausa, após o conflito, eu consegui comunicar os meus sentimentos, as minhas emoções e principalmente as minhas necessidades. Porque se nós começarmos a transformar, e às vezes acontece, e eu falo por experiência, há jovens que, para não explodirem, para não demonstrarem a sua raiva, a sua frustração em relação às situações, para não magoarem os pais ou outros adultos, o que eles normalmente fazem é transformar a raiva em tristeza, ou seja, acaba por haver uma introspeção daquela emoção e não é falado, não é dito, e com o tempo começa a transformar-se em tristeza, que também não é muito saudável, pois não. Por isso é importante que após o conflito, após a situação, após esta pausa, para não chegar ao conflito, é importante dizer ao jovem, e aí nós, é o que eu digo, somos modelo, por isso nós também poderemos fazê-lo após a situação que não acontece, porque nós escolhemos que não aconteça. É importante eu falar dos meus sentimentos, das minhas emoções e principalmente das minhas necessidades. E atenção, estes 4 passos são muito importantes, mas como eu gosto de referir, tem que começar em nós. Temos que ser nós a ser um modelo, temos que ser nós a praticá-lo primeiro para depois conseguirmos também ajudar e chegar aos nossos filhos. Aqui, uma das coisas que eu acho que é primordial neste processo dos 4 passos é a identificação dos gatilhos. Eu costumo dizer que quando eu consigo identificar o que é que acontece, a situação que acontece que me faz explodir, é importante porque eu consigo antecipar, ou seja, aqui acabo por conseguir reconhecer a minha zona de perigo, né? Aquela zona que eu sei que não quero chegar e automaticamente posso optar por tomar outras atitudes, ter outra razão. Entregar também é importante nesta questão da inteligência emocional, porque isto acaba por ser uma forma né, é mais uma inteligência que nós temos e que nesta altura está tão em foco e felizmente que sim, é muito importante estas ferramentas serem entregues desde muito cedo, porque nós sabemos que para nós adultos é possível fazê-lo, mas temos muitas crenças, temos muitos maus hábitos em relação ao resolver das situações. Nós acreditamos durante muito tempo que as situações não podem, nós temos que agir, que quando não agimos como pais estamos a passar uma ideia de permissividade, o que não é nada disto, ok? Isto é uma bela desconstrução também. Quando eu digo ao meu filho que, ok, eu agora não tenho os recursos para falar contigo, porque eu sei que se continuar aqui eu vou explodir, eu estou-lhe a dar um modelo de possibilidade, eu estou-lhe a dizer que há outra forma de resolver as coisas e não pensem mesmo que eu estou a perder força, porque eu nem primeiro não a quero ter, como é lógico, e o que eu estou a fazer é entregar-lhe um modelo que o vai ajudar a ele e a mim, porque possivelmente se eu fizer esta opção de identificar o gatilho, de
sair de cena naquele momento, fazer a minha respiração e depois comunicar mais tarde exatamente aquilo que eu senti em relação àquela situação e quais são as minhas necessidades em relação a essa situação. Acreditem que eu o que estou a fazer é, além de entregar um bom modelo ao meu filho, eu estou a alimentar a relação, porque nós sabemos que, e isto acredito porque era das sensações que eu mais tinha, que quando entrava em conflito com os meus filhos naquele momento e durante algum tempo eu perdia a conexão com eles e depois tinha que, ou seja, demorava algum tempo até voltar a reconectar-me com eles, a criar esta ligação que era tão importante para mim e continua a ser. Por isso, eu ganho também isto, não é? Quando eu uso estes 4 passos, eu não digo que não quero, eu não magoo quem está à minha frente e automaticamente a ligação, a minha conexão com o meu filho não é cortada, não sofre aqui nenhum dano, antes pelo contrário, ela é protegida. Por isso era hoje isto que eu queria falar com vocês, porque achei que era importante, porque também eu vou comunicando em função das vossas necessidades e sei que muitas vezes nós procuramos ajudar muito os nossos filhos, porque essa é a nossa maior intenção como pais, mas esquecemos que temos que ter ferramentas nós para também conseguir ajudá-los. Por isso hoje achei que era importante falar sobre esta questão das emoções. Vou continuar a dizer-vos que podem subscrever o canal, carregando aqui no botãozinho, no logo do Educa Informado, para poderem acompanhar todas as semanas a mais episódios com temas diversos que procuram ajudar pais de adolescentes. Por isso, até ao próximo episódio.